Os santos são pessoas que, pela graça de Deus, desempenharam um papel, uma obra admirável aqui na terra. São pessoas que alcançaram a misericórdia do Senhor e viveram como Ele viveu aqui na terra. E hoje em dia eles têm a graça de estar ao lado do Pai lá nos céus. Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, fique comigo nos próximos minutos, nós vamos conversar sobre isso. Muitas pessoas não têm um caminho a seguir, muitas pessoas são perdidas, têm uma vida sem sentido. Mas antes da criação, vem dizer em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, que antes da criação o Senhor já tinha nos escolhido para ser santos e irrepreensíveis aos seus olhos. E é sobre esse tema que nós vamos continuar conversando um pouco mais. E como viver essa santidade? Na carta de São Paulo aos Romanos vem dizer que o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E em Hebreus vem dizer para nós que sem a santidade nós não veremos o Senhor. Então é necessário nós vivemos uma vida adequada dentro daquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Em Efésios também no capítulo 5 tem algumas coisas que não são próprias para os santos. E quais são essas coisas não próprias para os santos? As obras da carne. Tudo aquilo que é a vontade da carne, ela vem daqueles que não são santos. E sem santidade nós não conseguiremos enxergar o Senhor. Na primeira carta de São Paulo a Timóteo, ele escreve assim: porque só há um único Deus e um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E agora é necessário nós entendermos a importância dessa mensagem e aqui entender uma grande questão que muitas das vezes é dúvida entre nós. Nós devemos buscar a santidade, sim, e muitas das vezes nós como católicos temos a referência de pedir a intercessão dos santos. Mas se em Timóteo está escrito isso, o que isso significa? Que nós temos que recorrer a Jesus? Sim, pois o único Salvador ele é Jesus. E aí diz que ele é o único mediador, mas aí que está a chave. Dentro dessa única mediação que é Jesus, existem muitas partes. E nessas partes existem onde entra a intercessão dos santos. Porque esses homens, eles viveram como Jesus. Eles buscaram aquilo que o Senhor pediu para nós. E aí dentro da própria palavra de Deus vem dizer inúmeros homens que intercederam pelo povo. Abraão intercedeu por Sodoma para não ser destruído. Sodoma e Gomorra. Moisés intercedeu por aquele povo não ser destruído pelas mãos do Senhor. E vem retratar muitas outras histórias daqueles homens que intercederam diante de Deus e Deus ouviu o pedido daquelas pessoas, daqueles homens santos, daquelas mulheres santas. Uma outra passagem que é muito interessante nós pegarmos essa questão da mediação, em João no capítulo 10, Jesus vem se apresentar como bom pastor, mas ele olha para Pedro e fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então é necessário nós enxergarmos isso, porque senão não faria sentido quando nós vamos a algum grupo de oração ou quando nós pedimos a algum padre para rezar por nós. Isso seria idolatria, mas não, nós precisamos um dos outros. E outro fato importante, do que os santos, eles prestam atenção nas coisas que acontecem aqui na terra. Na transfiguração do Senhor Jesus, quem que apareceu para o Senhor? Elias e Moisés. Então eles já eram pessoas que já tinham morrido há muito tempo. E eles vieram conversar com o Senhor sobre o quê? Sobre tudo o que viria a acontecer. Então, mesmo depois da morte, esses homens que buscaram a santidade com o Senhor, eles ainda se preocupam com as coisas aqui. Por isso nós recorremos à intercessão dos santos, sabendo que o único Salvador é Jesus. E dentro dessa questão da veneração ou da devoção, nós somos muito questionados por que também recorrer à Santíssima Virgem Maria. E aí que é necessário nós enxergarmos que existem esses homens santos que passaram aqui pela terra, no qual nós rogamos a intercessão que levem esse pedido nosso a Deus. E aí nós enxergamos a Virgem Maria como um ponto maior dessa veneração. Da veneração, não da adoração, é importante frisar isso. Porque se Paulo vem dizer, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, imagina a mulher que carregou Jesus em seu seio, que carregou Jesus durante 9 meses. Jesus ele veio através de Maria para salvar a cada um de nós. Então nós devemos ir através da nossa mãe a chegar a Jesus. Nós não devemos confundir que quando nós pedimos a Maria, nós estamos idolatrando Maria, muito pelo contrário. Ela que foi a total cheia de graça ia guardar somente essa graça com ela, muito pelo contrário. Senão eu tenho certeza que Jesus não viria por ela. E nós poderíamos exemplificar aqui inúmeros santos que deram sua vida pelo Senhor. E aí eu quero citar uma frase de Padre Pio, que ele diz assim, que enquanto aqueles filhos dele que pedissem a intercessão dele, ele não entraria no céu enquanto o último ele não tivesse levado o pedido ao Senhor. Então são homens assim fora do comum e o Senhor quer nos levar a ser fora do comum. Na verdade isso teria que ser a normalidade, mas diante do que nós fizemos nós complicamos a santidade. Então o Senhor ele nos chama, o Senhor ele pede a cada um, vivam a santidade, pois é isso que eu sonho para cada um de vocês. E esse foi mais de alguns dos temas que vocês me pediram também pelo story do Instagram. Eu peço que você compartilhe e que você realmente tenha esse desejo de buscar a santidade, de ser santo, pois é para isso que Ele nos fez antes de toda a criação. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.